A Câmara dos Deputados concluiu hoje de manhã a análise que mantém a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios em 2024. Os deputados já tinham aprovado o texto base ontem à noite, mas faltava a votação da redação final da proposta, aprovada de forma simbólica. Com a conclusão da análise pela Câmara, o projeto, que já foi aprovado pelo Senado, segue agora para a sanção do presidente Lula. A proposta aprovada pelo Congresso atende a uma decisão do STF que havia dado até ontem para os parlamentares aprovarem as compensações fiscais ao benefício. Pelo acordo, os 17 setores da economia que mais empregam no Brasil e cidades com até 156 mil habitantes vão manter a desoneração integral neste ano e vão ser reonerados de forma gradual até 2028. Uma das compensações vai ser o uso de recursos esquecidos em instituições financeiras, cerca de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Quem chega para explicar melhor para a gente é o Hugo Garbi, que é professor, doutor em economia. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Vamos explicar então, os setores que mais empregam são industrial, serviço, transporte e de construção. Como é que vai ser esse andamento para essas áreas tão importantes para a nossa economia? Olá, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Perfeito, ou seja, a gente hoje tem uma carga tributária sobre salário que é muito alta, né? Então, essa própria carga tributária, ela acaba mitigando, ela acaba desincentivando a geração de emprego e renda no Brasil, a geração de emprego e renda para a população. Então, a desoneração da carga tributária, ela acaba reduzindo de 20%, 25%, entre 20% e 25% a carga tributária sobre a folha de pagamento para alguns setores específicos, para 4% até 1%, dependendo do setor. Então, tem diversas regras que devem ser cumpridas. Mas, de forma geral, é uma boa notícia, né? Esses setores são grandes geradores de emprego e renda, e aí você, no final do dia, acaba incentivando esses setores a contratar mais, a gerar mais emprego para a população de uma forma geral. Pois é, então, para 2024 continua zero, né? Então, para esses setores, os 17 setores da economia que mais empregam, para o ano que vem já vai aumentando, ou seja, para 5%, depois 10% em 2026, 2027, 15% e lá 2028, 20%. A gente lembra aqui que tudo isso começou pelo impacto realmente causado pela pandemia, né? Os setores sentiram demais e foi uma demanda para realmente a manutenção dos empregos, não é? Foi uma demanda gerada na pandemia, né? A pandemia foi brutal para os empregos no Brasil. A gente já chegou a ter 15 milhões de desempregados no Brasil. Imaginando que a gente tem uma força de trabalho de 100 milhões de pessoas, 15% da população estava desempregada. Ou seja, foi brutal para vários setores na economia brasileira. De forma geral, como foi muito bem dito, ou seja, a gente tem essa desoneração ainda em 2024 e aí nós vamos ter um incremento gradual até 2028, né, em determinados setores. Setores são os mais, são diversos setores, mas que são grandes geradores de emprego. A gente pode colocar a indústria, né, principalmente indústria calçadista, construção civil, indústria de tecnologia da informação, são grandes empregadores no país. Pois é, e quando acontece o desemprego, os municípios, eles também sentem, não é verdade? Por exemplo, vamos citar um município do interior de São Paulo, Franca, que depende muito do polo calçadista, né, das indústrias calçadistas. E aí, por isso também, os municípios menores receberam um incentivo que também agora vai ser reonerado de forma gradual, né, professor? Sim, essa é uma forma de você incentivar, de você ter um incentivo de desenvolvimento econômico local, que a gente chama dentro da economia. Ou seja, quando você tem cenários, né, e locais, cidades onde você tem polo calçadista, polo de construção civil, de setores específicos, e esses setores são grandes empregadores, você precisa ter um incentivo da gestão pública para poder fomentar a geração de emprego e renda. Então, um exemplo perfeito é o polo calçadista de Franca. A gente tem setores têxteis, né, aqui no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, tem diversos setores da economia que são específicos, né, para o desenvolvimento local, e isso é muito importante
para a manutenção do emprego para a população aqui no Brasil. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, né? Professor, muito obrigada pela análise, sempre é muito bom te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.